Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje tem um vídeo de rotina na parte da tarde, numa segunda tarde. O que eu faço sendo mãe de gêmeos, dona de casa, e vou bater um papo com vocês também sobre como conciliar carreira e maternidade. Será que é possível? Aqui as crianças estão aqui vendo televisão, brincando, e eu tô ali com a pia cheia de louça para lavar. Agora eu vou lavar a louça. Helena tá brincando de quê, Helena? Fala. Tá brincando? De telefone? Tô aqui na missão de fazer uma sobremesa, gelatina colorida com mousse de maracujá. Nunca fiz. Será que vai dar certo? Vamos ver. No lugar do leite condensado eu coloquei iogurte natural, 4 colheres de leite em pó e um pouco de açúcar, juntamente com o suco de maracujá, para que esse mousse fique mais proteico. Para finalizar a limpeza da cozinha, passar um mop no chão e assim eu finalizo a rotina de limpeza pós-almoço. E aí você pensa que acabou a tarefa de casa? Gente, nunca acaba. Aqui na minha casa é assim, não sei na casa de vocês, a louça nunca acaba, roupa suja nunca acaba, você lava, recolhe, dobra e sempre tem. Mas eu glorifico a Deus por ter minha casa, por ter minha família, por ter roupa para lavar e por ter louça para lavar. Então a gente precisa, ter sempre um pensamento de glorificar, de dar graças. E à tarde a minha sogra veio aqui em casa e era aniversário dela, então eu fiz um lanchezinho especial para ela. Eu finalizo ali minha tarde com as crianças brincando no quintal e eu tentando descansar um pouco ali na rede. Tá aí a sobremesa, eu vou botar na geladeira pra gelar mais um pouquinho. Ela não ficou muito bonitinha, os quadradinhos certinhos, eu acho que eu tinha que ter colocado menos água. Mas eu provei um pouquinho, tá bem gostoso. Isso que importa. Eu sou Amanda, sou psicóloga materno-infantil, sou mãe de gêmeos e sou cristã. Como que eu, depois da maternidade gemelar, consegui conciliar carreira e maternidade? Se é que eu consegui. Hoje as crianças estão com 2 anos e 8 meses, estão perto de fazer 3 anos de idade. E como que eu lidei com a minha profissão, a minha carreira após a maternidade? Eu sou psicóloga concursada em um município da cidade, 20 horas, que são 2 dias e meio, e também atuava na clínica. Na época que eu não tinha filhos, eu ficava em 2, 3 clínicas e depois eu abri a minha clínica, trabalhava lá os dias que eu não estava na cidade que eu trabalhava na clínica, e minha vida era isso, bastante trabalho, bastante correria, e eu estava acostumada com essa vida. Quando elas completaram 8 meses, que acabou a minha licença maternidade, porque eram com 6 meses, mas eu tinha férias, enfim, aí acabou que foi com 8 meses,
que eu tive que voltar, que eu teria que voltar para trabalhar no município. E aí o que aconteceu? Nós decidimos, eu e meu esposo, que eu iria pedir uma licença sem vencimento, né? Licença sem vencimento é quando você se afasta do trabalho e você não é remunerado mais pelo município, né? Você fica tipo como se tivesse suspenso a sua matrícula. E ficaria só no consultório, né? A minha ideia era ficar só no consultório, trabalhando ali as horas que desse, 1 dia, 2 dias na semana. Aí, a princípio, eu coloquei 2 dias na semana, coloquei uma babá para ficar aqui com as crianças, juntamente com a minha mãe, porque 2 crianças, gente, pensa, dá muito trabalho. E quando eles eram bebezinhos, dava muito trabalho, porque era muita demanda, né? Era mamadeira, aí era comida, e troca fralda, era muita coisa, né? Então, assim, não sei, se você não tem experiência de 1, você imagina como que seria ter 2. Se você tem 2, 3, então você sabe o que eu tô falando, né? Então era muito trabalho, e aí eu coloquei, né, uma pessoa para ajudar aqui juntamente com a minha mãe, sendo que o que aconteceu? Né, a gente acabou, né, a pessoa né, pediu para sair e tal, e minha mãe não ficava com os 2 sozinhos, porque era muito trabalho. Eu entendo perfeitamente ela. E aí eu dei uma segurada no trabalho lá no consultório, e eu fiquei trabalhando, acho que 1 dia na semana, só na parte da tarde, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu fiquei assim, reduzi bastante, fiquei 1 dia, meio período, alguma coisa assim, que era o período que minha mãe ficava aqui um pouco com eles. E depois a minha amiga ficou um tempo também, eu tô me lembrando aqui, né, são todas as coisas que aconteceu que eu acabo esquecendo algumas coisas, mas assim, depois a minha amiga ficava aqui com eles um pouco também, para eu ir trabalhar junto com a minha mãe, e até eles completarem quase 2 anos, que foi quando eles entraram na escola, que foi no ano passado, em 2025, eles começaram na escola, e aí na minha mentalidade era o quê? Eles vão começar na escola, eu vou ter a tarde livre, de manhã eu fico com eles, faço comida, faço as coisas na casa, à tarde eu vou trabalhar, e tudo certo, né? Vou trabalhar no consultório e é isso. E aí o que aconteceu? Aconteceu que as crianças começaram a ficar muito doentes, e eu já imaginava que isso iria acontecer, mas eu não sabia que ia ser tanto. Então, assim, como são 2, às vezes um melhorava, o outro piorava, o outro ficava doente. Era uma loucura total. No ano passado foi uma loucura. Então, assim, e aí eles não, no finalzinho, eles já não estavam indo na escola. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou até botar eles de férias antes da hora, porque foi isso que aconteceu. Em outubro eu já não mandei mais para a escola e eu fiquei direto com eles. E aí eu decidi também ficar atendendo online, acho que do meio do ano, assim, até menos. Eu comecei a atender somente online. E foi bom também porque a minha mãe ficava aqui com eles um pouquinho enquanto eu atendia no outro ambiente. E esse ano, né, eu estou na expectativa de colocá-lo na escola de novo. E esse ano eu vou ter que voltar a matrícula lá no município. E, né, penso que as coisas vão voltar ao normal. E aí, resumindo essa história toda que eu contei para vocês, é o seguinte. Gente, a gente planeja, né, como diz a palavra de Deus, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E nesse tempo todo que eu ficava me questionando, porque parecia que nada estava dando certo, tudo que eu fazia não estava indo, eu entendi, Deus falou comigo claramente que era o tempo de eu ficar em casa, de eu estar mais em casa. E aí, quando eu entendi isso, eu aquietei meu coração e entendi que esse é o tempo da maternidade, né, de eu me dedicar a ser mãe. E que a minha profissão, né, embora eu não parei totalmente de trabalhar, mas ela estava em segundo plano e está em segundo plano ainda. Né? Então, assim, eu continuo, né, trabalhando, mas não com a mesma frequência, não com a mesma intensidade. Então, para você que quer ser mãe, ou que já é mãe, ou que está grávida, entenda, as coisas vão mudar. Depois da maternidade, as coisas vão mudar. Eu tive o privilégio do meu esposo trabalhar, né, ele, né, assumiu a maioria das despesas, a gente teve que dar uma controlada, né, na maioria das coisas assim, tipo de gastos que a gente, né, não precisaria ter no momento, então a gente teve que fazer essa reduzida e entender que é um momento, é uma fase e que as crianças vão crescer rápido
e que nesse momento eu preciso estar com elas precisam que eu esteja perto, e eu entendi isso, gente, e isso eu estou falando da minha vida, da minha realidade. É só que eu estou trazendo algumas situações ali que aconteceram comigo como forma de reflexão sobre o seguinte, né? Então, algumas coisas que a gente precisa refletir. A primeira, quando a gente pensa em carreira e maternidade, nem sempre as coisas vão acontecer como a gente espera. Foi um dos aprendizados que eu tive. O segundo aprendizado que eu tive é que a gente precisa priorizar. Então, alguma coisa vai ser prioridade. Às vezes, se você priorizar a sua carreira, às vezes você não vai ter tanto tempo para ficar com seu filho. Se você priorizar o seu filho, você vai ter que abrir mão de alguma questão ali financeira, de repente, algum sonho. Eu sei que muitas mães não têm essa possibilidade de repente, né, parar, né, ou diminuir o trabalho. Às vezes não é possível. E aí você vai ter que lidar ali, às vezes, com a culpa ou com o sentimento ali de incapacidade, porque você tem que deixar a criança com outra pessoa, tem que deixar na creche. Então, são muitas coisas que acontecem quando a gente pensa em carreira e em maternidade. Mas, resumindo isso, eu acho que o aprendizado principal para todas nós mães é o seguinte: nós precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa realidade, e entender o que faz sentido para nós, não comparar a nossa maternidade com a maternidade do outro. Né, porque tem a minha realidade, que foi essa, que eu consegui dar uma reduzida no trabalho, ficar mais tempo com as crianças. Tem mães que têm outra realidade, que tem que trabalhar, que tem que arcar com todas as despesas da casa. E tem mães que conseguem conciliar ali, trabalhar e ao mesmo tempo ficar com as crianças. Gente, e sempre, né, vão ter inúmeras realidades, e a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar para a nossa realidade e entender que nós somos diferentes e que nós não podemos comparar a nossa maternidade com a maternidade do outro. Em relação à carreira, é isso, quando a gente prioriza a carreira, muitas das vezes a gente vai sim abrir mão um pouco de estar mais tempo com a criança, da maternidade, acompanhar de perto a maternidade. Eu decidi, né, não de início ali não era exatamente isso, mas eu sempre tive o pensamento seguinte, que eu iria diminuir o trabalho. Eu não sabia que era tanto, mas eu sempre tive o pensamento, não, eu vou diminuir o trabalho, em vista do como eu trabalhava antes, assim, diminuiu drasticamente. E agora, nesse ano de 2025, eu praticamente quase não trabalhei, né? Comecei a atender em casa, atendi poucos pacientes, e eu olho para trás assim, e eu não me arrependo nem um pouco, né? Pude acompanhar todos os desenvolvimentos dos meus filhos. Teve dia cansativo, teve dia difícil, teve dia frustrante, teve dia que dá vontade de chorar, teve, e ainda tem às vezes, né? Mas eu entendi que a maternidade é a missão mais importante que eu estou desempenhando nesse momento. E talvez, né, se você ainda está no período de ficar grávida, está com o bebê pequeno e você fica em dúvida, eu coloco na creche, eu deixo com outra pessoa, eu volto a trabalhar. Se você tiver a oportunidade de ficar mais em casa e tomar... a minha decisão não foi consciente, né, foi algo que aconteceu. Né? Como eu falei, eu tinha pensamento de diminuir o trabalho, mas não imaginava que eu ia diminuir tanto. Mas se você tiver a oportunidade de ficar, o quanto mais tempo você conseguir ficar em casa, melhor. O quanto mais tempo, se você conseguir estar com o seu filho, melhor. Por quê? Porque passa rápido. Os primeiros anos de vida são os mais importantes da criança. As memórias que você vai criar, as memórias que eles vão criar, né, vão fazer total diferença na evolução, no desenvolvimento dele. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar menos, de ficar mais com as crianças, faça isso. Porque com certeza isso vai ser diferente. E hoje eu olho para trás e eu falo assim, graças a Deus, Deus foi bom por ter fechado portas, por ter colocado empecilhos às vezes, né? Às vezes eu não entendia por que estava acontecendo as coisas, mas hoje eu entendo, né? Que tudo aconteceu com o propósito de que eu ficasse mais com as crianças e que eu vivesse mais a maternidade e menos a minha carreira. E essa foi a minha realidade e a minha história. Espero que você encontre a sua história, que a sua história venha fazer sentido, né? Que todas as suas decisões sejam pautadas naquilo que você acredita, naquilo que você acha que é melhor, mas da minha experiência pessoal é isso. Se você puder ficar mais tempo com seu filho, se você puder se dedicar mais a ele, eu indico que você faça.
E até porque, às vezes, a gente pode, lá no futuro, se arrepender, né? Saber assim, eu poderia fazer, eu poderia ficar, eu tive chance de ficar e não fiquei. Claro, levando em consideração a realidade de cada um, né? O momento de cada um. A gente sabe que tem pessoas, como eu falei, né? Não tem como abrir mão do trabalho, não tem como diminuir o trabalho, não tem essa possibilidade. E quando não há essa possibilidade, então o que você tem que fazer? Você precisa encarar que não tem essa possibilidade e ser a melhor mãe que você consegue ser no tempo que você tem com seu filho. E eu sei que isso é desafiador também, tá? Mas essa é a minha história, eu quis compartilhar um pouco com vocês. Já deixa aí seu like, seu comentário, curte, para que esse vídeo chegue a outras mães, a outras pessoas que precisam ali, né, ouvir um pouco aí dessa história e também ter uma direção sobre a questão da carreira, né, da maternidade, né, refletir sobre esse assunto, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E escreva aqui embaixo, né, quais os assuntos que você gostaria que eu falasse aí nos próximos vídeos, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.